dia a todas e todos. Nós estamos aqui na nossa programação do Festival Virtual de Arte e Literatura do Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência, que esse ano terá como tema Castro Alves e as Vozes da África e ocorrerá de forma virtual, né? E como parte da programação nós estamos gravando uns vídeos, entrevistas com os nossos professores para falar um pouco de algumas temáticas relativas a essa questão, né, sobretudo do racismo e da consciência negra, tendo em vista que o nosso festival vai ocorrer justamente no mês em que se celebra a consciência negra. Nós estamos aqui com o professor Raimundo, que é professor aqui do nosso colégio. E, professor Raimundo, se apresente para a gente, fale um pouco da sua formação e as suas expectativas em relação a esse evento. Pois bem, vou começar pelas expectativas. Eu tenho uma expectativa muito boa com relação a esse festival, né? É a primeira vez virtual, a pandemia proporcionou esse momento virtual. Eu tenho uma expectativa muito boa, acredito que os estudantes eles irão se engajar, né? E eu acredito que o festival será um sucesso. Eu sou o professor Raimundo, licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Tocantins, UFT, pós-graduado em Educação Ambiental pela Universidade Brasileira e atualmente trabalho já vai completar 4 anos aqui no Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência, em Lajeado. Valeu, professor. Então, professor Raimundo, a gente queria abordar um pouco com você a questão da cultura quilombola, né, que é um dos aspectos da nossa cultura, né, bem forte aqui no Tocantins, em todo o Brasil, né, tendo em vista aí o fato de que os negros é uma das matrizes culturais do nosso país, né? E aí, para início de conversa, como você é da área de geografia, eu gostaria de abordar com você um pouco o conceito de território, que geralmente quando nós falamos em cultura quilombola, nós falamos em territórios quilombolas, né? E aí, antes da gente falar em território quilombola, seria interessante entender um pouco esse conceito de território. Você poderia nos falar a esse respeito? Maravilha, pergunta muito boa, muito apropriada. Na geografia é um conceito muito trabalhado, muito usado, né? O conceito de território. O conceito de território na geografia está muito ligado às relações de poder, às relações de dominação e às relações de apropriação. É a mesma coisa que eu falar, território é uma área definida e delimitada por e pelas relações de poder, dominação e apropriação. Mas como seria isso? É a mesma coisa que eu falar, o território brasileiro, né, da qual o povo brasileiro se apropriou, né? O território brasileiro com suas fronteiras, dividindo tanto na porção oriental com o oceano, né, a porção oceânica, com suas fronteiras, delimitando o que está dentro e o que está fora, quanto a porção oriental com os países aí da América Latina. O território brasileiro é o que está dentro, né? E dentro do território brasileiro nós ainda temos os estados brasileiros com suas fronteiras, com o poder dos governadores. E nós ainda temos, afunilando mais a escala, os municípios, né? O território dos municípios seria a porção do território onde aquele município se apropriou e ele domina, né? E nenhum outro município pode interferir naquele território. Mas eu posso dar um exemplo muito mais claro e de fácil entendimento, que seria as nossas casas, né? A minha casa é o meu território, é onde eu exerço o meu poder, é onde eu me apropriei, né? É onde eu domino. Ninguém pode entrar sem o meu consentimento, né? E eu posso afunilar ainda mais o meu quarto, que é um local, é um território ainda mais reservado a mim, no qual eu domino, eu me apropriei, né? E eu exerço o poder ali dentro. Muito legal, professor Raimundo. E aí, então, a partir dessa sua definição,
fica mais claro para a gente, portanto, compreender o que seria esses territórios quilombolas, né? E aí gostaria um pouco que você falasse sobre a importância desses territórios quilombolas para conservação, né, para a preservação da cultura afro-brasileira, né? Falar um pouco da origem dos territórios quilombolas e a importância deles para a cultura afro-brasileira, por favor. Bom, legal. Os territórios quilombolas são territórios que estão ligados aí desde o processo de colonização do território brasileiro, né? Mas não colonização, mas do aquele processo que nós chamamos aí, né, do tráfico negreiro para o território brasileiro. Né? Falar dos territórios quilombolas no Brasil é falar de dois Brasis. Eu vou fazer essa lacuna aqui, é falar de dois Brasil. Eu vou tomar a liberdade de falar, né, que falar dos territórios quilombolas é abordar dois Brasis aí que conviveram e convivem, né, há muito tempo, desde o início, né, do tráfico negreiro para o Brasil. Tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Muitos desses africanos, ao chegarem aqui, né, nós chamamos aí, como é que eu posso falar? Tem uma palavrinha que ela combina muito bem com isso. Não me veio à cabeça, mas a diáspora, né? A diáspora africana, sim. Que é quando se traz esses africanos escravizados para o Brasil. Muitos, quando aqui chegaram, eles foram para esses territórios, eles se apropriaram, seja dentro de uma grande fazenda, não é? Uma grande fazenda que eles iriam trabalhar ali, está muito ligado às práticas coloniais, eles iam trabalhar nas fazendas e eles se apropriavam de uma determinada área dentro daquela fazenda. Né? E ali eles praticavam a sua cultura, os seus ritos, né? A sua fé, as suas práticas. E o território está muito ligado a isso. Né? Está muito ligado a essas questões aí. Então, os territórios quilombolas no Brasil, eles aí são do início aí do século, né? Nós podemos falar século XVI, né? Com a chegada aí desses africanos ao território brasileiro. E esses territórios eles só vão se fortalecendo. Os africanos escravos, quando eles alcançavam a sua liberdade, eles já sabiam desses territórios que ali existiam e eles iam para lá, se direcionavam para lá. Né? Aqueles fugídios também se direcionavam para aqueles territórios. Né? Esses territórios que já, de certa forma, existiam. Porque esses africanos escravizados aqui chegavam, como eu falei, muitos eles iam para essas áreas. E eles se apropriavam daquelas áreas. E eles tinham a necessidade de praticar a sua cultura, não é? A sua fé, a sua crença e por aí. E mesmo assim, lá em 1888, com a abolição da escravatura, muitos desses ex-escravos não tinham para onde ir. E o que aconteceu com esses ex-escravos? Eles foram para esses territórios quilombolas. E ali eles continuaram, né, com suas práticas culturais, religiosas e assim por diante. A importância desses territórios para o Brasil é de muita importância, como eu falei, falar de dois Brasil. O Brasil que sempre foi oficial, chegou ao desenvolvimento, né? Chegou às normas ali, mas o território quilombola sempre existiu, mas sempre foi, né, relevado. Tanto é que hoje nós temos um esforço muito grande, uma tentativa de catalogar esses territórios e como é que eu posso falar? Legalizar esses territórios e também as terras, né, o Estado brasileiro caracterizar essas terras como territórios quilombolas no Brasil. É mais ou menos por aí essa questão. Muito bom, professor Raimundo. Um aspecto muito forte da sua fala é essa questão dos quilombos como um local de resistência, né? A gente observa, né, que o que foi a escravidão, né? Esses indivíduos, né, esses sujeitos foram arrancados de sua pátria, né, da sua terra, e aqui chegando foram submetidos à condição de coisas, né? Eles eram coisas comercializadas como outra mercadoria qualquer, então eles não tinham direito,
a liberdade, a praticar a sua cultura, né? Então esses territórios, de certa forma, serviam, né, como esse espaço de resistência que eles podiam cultivar essa cultura, né? E você entrou num ponto central, que é essa questão do reconhecimento desses territórios, que são reivindicados ainda hoje pelos afrodescendentes, né? pelos descendentes desses escravos. Isso, sobretudo, aqui no Tocantins, né? Então, gostaria que você falasse um pouco, né, dessa luta pelo reconhecimento e dessa realidade aqui no Tocantins, né? Que a gente percebe que em algumas regiões aqui do Tocantins, se eu não estou me enganado, a gente tem uma forte presença, né? Sim, no Tocantins, antes de eu falar isso, eu falar que em todo o Brasil, né, existe território quilombolas. E no Tocantins não é diferente. E eu falo ainda, aonde existiu a prática de atividades coloniais, ou até imperiais mesmo, há territórios quilombolas. Né? O Tocantins, em quase todo ele, existe território quilombolas. Territórios quilombolas, no Tocantins, assim como no Brasil, ele está presente tanto na zona urbana quanto na zona rural. Mas a sua maioria, eles estão na zona rural. Não é? Então, o Tocantins, também nós tivemos a prática de atividades coloniais. Nós tivemos as grandes fazendas com a pecuária extensiva. Né? Qual que era a mão de obra? Escrava. Está muito ligado a isso. E nós tivemos ainda, aqui no século XVIII, no Tocantins, né? Tanto é que as cidades mais antigas aí, muitas delas têm origem na mineração do ouro. E qual que era a mão de obra? A mão de obra escrava. Então, eu posso afirmar, professor Pedro, aonde existiu atividades coloniais e imperiais, até imperiais, e a mão de obra era mão de obra escrava, existe territórios quilombolas. Aqui no Tocantins é muito claro, a gente vê na região, eu posso falar, região sudeste do estado, nós temos, né? Também na região sudoeste nós temos também a presença muito forte de territórios quilombolas. Região do Jalapão, a presença muito forte de territórios quilombolas. Aí, né, qual que é a origem daqueles territórios quilombolas? Né? As grandes fazendas na região, na qual a mão de obra era a mão de obra escrava. E com a abolição da escravatura, né, esses territórios eles permanecem dentro daquelas grandes áreas, né, daquelas grandes áreas. E o que acontece? Eles ali se fortalecem. E ali, aqueles territórios começam a ter uma vida própria, uma dinâmica própria. Né? Nós também temos aqui natividade, nós temos a presença muito forte. Arraias, né? Arraias. Por quê? Atividade mineradora. O ouro, a mão de obra era escrava. Então, os territórios quilombolas aqui no Tocantins, muitos deles estão ligados ou a grandes fazendas, que a mão de obra era trabalho escravo, ou atividade mineradora. Né? E esses territórios se formaram, houve a abolição da escravatura, mas eles permaneceram. É igual eu falei, existe dois Brasis, sempre coexistiram. O Brasil oficial e o Brasil que está aí, né? Esse território quilombolas, que hoje nós vemos a luta para reconhecer esses territórios. Mas no Brasil nós temos aí mais de 5.000 territórios quilombolas, mas reconhecidos aí são pouco menos de 200. Ainda existe uma grande luta pela frente, né, para o reconhecimento desses territórios quilombolas. Legal, professor Raimundo. Então, para a gente encerrar, nesse mês de novembro, né, no dia 20 de novembro, a gente celebra o Dia da Consciência Negra e, assim, é importante a gente falar de algumas figuras, de algumas personalidades da nossa história que tiveram uma contribuição muito importante para essa luta, né? Mesmo que não sendo um militante diretamente, né? Mas na geografia a gente tem uma grande referência, que é o professor Milton Santos, né? Inclusive é um dos que abordam essa questão do território, né? Que você abordou lá no início. E eu gostaria que você falasse um pouco do Milton Santos, né? Qual a sua relação com ele, né? Se você
é uma das tuas referências no teu campo profissional, né? E nos falasse um pouco, nos apresentasse um pouco essa figura que não é tão conhecida. Bom, Milton Santos, falar de Milton Santos, para mim é uma satisfação muito grande. É uma referência para mim na geografia. Para mim, eu reconheço como um dos maiores, né, da geografia, ainda mais brasileiro. Ele teve influência internacional. Milton Santos, conheci na universidade, não tive a oportunidade de conhecer Milton Santos quando eu estudava na educação básica, conheci na universidade, li muito Milton Santos. Milton Santos foi um ato de resistência. Negro, pobre, né? Nascido numa cidadezinha pequena, pobre, no interior da Bahia, né? Acho que Brotas de Macaúba, se eu não me engano. E Milton Santos ele conseguiu romper com o que estava aí. Né? Foi jornalista, formou em Direito, mas ele optou pela geografia e disse que era encantado pelos movimentos, né? pelos movimentos migratórios. Ele escreveu grandes obras, muitos, e abordou muito o território. Ele foi um cara que conseguiu, foi um autor que conseguiu, né, revolucionar o conceito de território porque ele trouxe a questão de território usado. E o que é o território usado para Milton Santos? O território usado nada mais é, segundo ele, do que o espaço usado. Não, o território usado nada mais é do que o espaço territorial, o espaço historicizado, o espaço com as marcas do homem, o espaço com as marcas com aquela sociedade daquela época, no tempo e no espaço. E isso era o resultado disso seria o território usado. Né? Então Milton Santos revoluciona. Em certa entrevista, quando Milton Santos ele é perguntado, eu assisti uma entrevista dele, ele é perguntado por um entrevistador como é que seria ser negro intelectual no Brasil. E ele fala que é muito difícil ser negro e ser intelectual no Brasil. Ele fala que é difícil ser negro no Brasil porque se você não for um negro de evidência, com um status social elevado, não é? O cotidiano é muito pesado, é muito duro para esse negro. Existe o olhar de desconfiança, né? Tudo para ele é mais complicado, se ele não estiver numa situação de evidência. E ele fala que é difícil ser intelectual no Brasil porque as pessoas não estão acostumadas a ouvirem críticas. Né? E sobre a consciência negra, uma outra vez ele falando, ele faz uma crítica ferrenha ao único dia da consciência negra. E ele fala que tem que ter consciência todo o ano. Temos que ter uma consciência nacional, não só um dia, né, da consciência negra, mas formar uma consciência nacional. Para mim, me influenciou muito, né, é um autor que me influenciou muito e que eu gosto muito. Né, sempre gostei de ler Milton Santos. Teve uma certa influência na minha formação acadêmica. Muito bom, professor Raimundo. Agradeço muito aí a sua disponibilidade e faça aí suas considerações finais, por favor. Só agradecer, né? Agradecer ao professor Pedro pelo convite, né? Eu de pronto aceitei. Agradecer também, mandar um abraço para os meus colegas, né? A diretora, e desejar um ótimo festival virtual literário a todos nós. Que seja maravilhoso. Abraço a todos. Obrigado, professor Raimundo.